Eu estou fazendo uma série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Lembrando que a carta tem o foco em alegria. Essa é a chamada de Paulo quando ele escreve aos Filipenses. E hoje eu vou focalizar do verso 9 ao verso 11. Nós estamos vindo cadencialmente nos textos, verso a verso, e para gastarmos o tempo que nos resta, vamos analisar do verso 9 ao verso 11. Aqui, Paulo vai focalizar uma oração. Ele escreve uma oração nesses dois versos. E aqui nessa oração, a gente percebe que ele faz dois pedidos. Então, Paulo, nestes versos, ele inicia a sua oração. Em algumas cartas, ele começa fazendo uma oração. Nessa, ele deixa para fazer um pouquinho mais depois da introdução esta oração. E ela é importantíssima. Nós vamos prestar atenção naquilo que o texto vai nos apresentar. Vou pedir para a Natália fazer a leitura, se assim o projetor nos ajudar, mas você pode continuar aí com a sua Bíblia aberta. A versão que vou usar aqui provavelmente seja a NVI e um pouco também da Nova Almeida atualizada, tá bom? Então pode fazer a leitura, por favor, se der, né? E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Então, olha que oração linda que o apóstolo Paulo está fazendo após aquelas exposições que nós já fizemos. Paulo está fazendo aqui uma oração fantástica. E nessa oração, ele divide em duas partes. E eu quero gastar 2 domingos para nós analisarmos esta oração. Hoje eu vou focalizar na primeira parte da oração, que está aqui dos versos 9 ao verso 11. E uma observação necessária que eu preciso fazer aqui com os irmãos, na verdade são 3 observações necessárias para nós compreendermos aquilo que o texto está falando. A primeira observação necessária é a característica da oração. O que caracteriza essa oração? Os versos que nós lemos, você nota o Paulo impetrando esta oração. E ela é uma oração específica, direcionada aos membros da igreja de Filipenses. Mas ela também pode ser aplicada a todos nós, leitores desta carta. É uma oração que ele não coloca no meio do texto como forma de preencher a sua redação. Quando eu estava lendo esta oração, eu fiquei pensando que muitas vezes nós corremos esse risco. Quando fazemos uma redação lá na escola, e aí dizem lá, precisa de 20 linhas no mínimo. E muitas destas linhas nós usamos como forma de encher linguiça, e a gente coloca um monte de coisa no texto. Mas aqui Paulo não está enchendo linguiça. Aqui Paulo não está colocando esta oração no texto para que os versos ficassem redondos. Não, Paulo não está fazendo isso. Essa oração, ela é extremamente de uma importância grande. Paulo, ele usa palavras específicas, e palavras específicas que são direcionadas de acordo com a necessidade daqueles irmãos de Filipos. Lembrem-se, a igreja de Filipe estava nascendo, era uma igreja jovem, era uma igreja que estava naquele momento sem pastor ainda. E Paulo está escrevendo, direcionando a eles uma necessidade que eles estavam apresentando. E aí a gente olha para esse texto e a gente percebe que nessa oração, Paulo ele a faz não só com o seu coração. Muitas vezes nós, quando vamos orar, nós cuspimos palavras. Às vezes a gente fala, e nós não pensamos no que nós estamos falando. A oração de Paulo é uma oração não só com o seu coração, é uma oração com a sua mente. Aqui a gente percebe sanidade,
A gente percebe raciocínio, a gente percebe sabedoria, a gente percebe habilidade pastoral. Por isso que ele faz essa oração no meio de um conjunto de doutrinas que ele está vindo expondo. E ele a faz com um raciocínio, também com um coração. Esta é uma forma que nós precisamos aprender a orar, irmãos. Muitas vezes nós não oramos corretamente. A gente fala igual um papagaio. E o coração da gente está cuspindo palavra, e às vezes quando a gente vai pensar no que a gente está falando, a gente diz, ainda bem que eu não sou Deus, para ouvir uma oração tão ridícula como às vezes a gente faz. Mas por isso que as melhores orações são aquelas que a gente a faz no momento de dor. Que a gente a faz com o coração e pensando nas palavras que a gente vai dizer. Às vezes a gente não consegue nem achar as palavras, mas aquela expressão de dor, aquele raciocínio que às vezes foge e a gente chora e grita por dentro, é uma lógica que o Paulo está aqui apresentando para aqueles irmãos. O segundo momento que a gente deve parar e observar é a particularidade da oração. Essa oração, ela não é como as demais que Paulo fez nas cartas anteriores. Ela, além de ser significativa, ela nos ensina acerca da natureza da vida cristã. Paulo, quando está fazendo, ele está ensinando aquela igreja nova, jovem, que estava nascendo, a natureza da vida cristã. Como é a vida cristã? A gente não para nós gastarmos um tempo e observarmos estas palavras. E neste momento em que Paulo apresenta, através da oração, essa natureza da vida cristã, você percebe que em todos os seus ensinos, apesar de serem passados até mesmo através de uma oração, sempre os ensinos e as orações de Paulo, elas foram fundamentadas em princípios teológicos, em princípios eternos. Paulo nunca ora fugindo dos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Você nunca vai ver Paulo orando dizendo, eu decreto isso, eu tomo posse disso, eu creio nisso. Não, Paulo sempre vai usar os princípios gerais das Escrituras e ele ora nesse sentido. Por isso que muitas vezes a gente não nota, quando nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, em muitas orações que são desvirtuadas de verdade e de princípios. Orações fervorosas, orações eloquentes, orações de lágrimas, mas totalmente contrárias às verdades das Sagradas Escrituras. E Paulo não está fazendo isso aqui. Uma das coisas que Pedro mencionou acerca de Paulo, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, verso 15, a parte B e o verso 16, é muito específico. A Natália vai me auxiliar na leitura desse texto. Nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nela, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis de deturpação, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Isso é Pedro falando acerca de Paulo. O que Paulo escreve é de difícil compreensão. O que Paulo ora é de difícil compreensão. Tanto é que a fala de Pedro, ela é tão coerente, ela é tão verdadeira, que para um cético, para um leigo nas Escrituras, quando você observa essa oração do verso 9 e do verso 10, que Paulo fez, ela parece contrariar a fala que o apóstolo Paulo teve no verso 6 de Filipenses, capítulo 1. Quando a gente observa o que Paulo diz no capítulo 1, verso 6, ele diz que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, por que no verso 9 e verso 10, Paulo está orando, dizendo
que o desejo dele é que aqueles irmãos conhecessem, fossem cheios de amor no conhecimento pleno de Deus. Deus não começou a boa obra? Não parece haver aqui uma contradição? Não. Aparentemente, quando a gente olha, não há uma contradição. O verso 10 não está contrariando o verso 6. O Deus que começou essa boa obra em nós é o Deus também que nos impulsiona para buscá-lo, para aprendermos acerca dele. Por isso que as Escrituras elas não podem ser lidas de modo separado, ela é um conjunto de textos. Olha o que ele escreve no capítulo 2, verso 13. Então Paulo sempre vai nos lembrar de que Deus começou, e o Deus que começou essa obra em nós é o mesmo Deus que nos leva a fazer com que essa obra seja também aperfeiçoada. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, percebem? O Deus que começou a boa obra em nós, ele vai efetuar em meu coração e em seu coração o desejo. Ele vai nos condicionar a fazer aquilo que nós não teríamos condições de fazer. Por isso que não há uma contradição. O que Paulo disse no verso 6 é verdade. E por isso que ele vai nos lembrar no capítulo 2, no verso 13. Por isso que ele vai nos lembrar também, quando você olha para o verso de número 11, Paulo diz que esse conhecimento da plena vontade de Deus gera em nós fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Então, ele sempre lembra, olha, o conhecimento vai gerar fruto em vocês. Que vem através de quem? Não vem através de vocês, vem através de Jesus. É Jesus quem gera esses frutos em vocês. Que coisa fantástica. Então a gente não consegue compreender esse mistério da soberania de Deus. Ele começou a boa obra em nós. E tudo o que nós fizermos na direção do aperfeiçoamento, é Ele quem está nos movendo a fazer. Ou você acha que por nós mesmos nós desejaríamos dobrar os joelhos para orar? Ou você acha que por nós mesmos nós desejaríamos buscar o Senhor? Nós estávamos perdidos. Nós é que fomos achados pelo Senhor. A Bíblia de ponta a ponta vai nos apresentar como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Quem veio ao nosso encontro foi Jesus. Nunca o homem foi em direção a Deus. Nunca, desde a criação. Desde o Éden até o homem sem pecado, quem vinha atrás do homem na virada do dia, o homem em perfeito estado, quem descia no jardim para falar com o homem era o próprio Deus. Então, quem é que teve a capacidade, só pode ser Satanás, de colocar na cabeça do homem, no coração do homem, que o homem por si só busca a Deus? Ninguém busca a Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos estavam perdidos. Então, de ponta a ponta, a gente percebe essa segurança que temos em Deus, que temos no nosso Senhor Jesus Cristo, que começou a boa obra em nós e que vai aperfeiçoá-la. Então, todos os desejos bons que existem dentro do nosso coração, de dobrar os joelhos, de buscar ao Senhor, de abrir as Escrituras para estudar, isso não provém de nós, irmãos. É o Espírito Santo, é Deus que coloca esse querer como nos leva a realizar segundo a sua boa vontade. Tudo, do começo ao fim, é para a glória de Deus. A nossa salvação é para a glória de Deus. Nunca ninguém vai poder chegar em Jesus dizendo, eu aceitei a ti. Que aceitou o quê? Nele que nos aceitou. Foi Ele. Foi Ele. Ele que desceu, Ele que morreu. Quem aqui orou pedindo, Deus, envia Jesus para morrer no meu lugar? Quem aqui orou pedindo para Deus? Ninguém. Nós estávamos mortos, nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos, nós estávamos largados. Nosso destino era o inferno, era a ira de Deus.
Então, a glória sempre será direcionada a Deus, a Deus. E o terceiro momento que a gente deve gastar e observar aqui é o objetivo da oração. Paulo vai fazer essa oração rogando para que os filipenses se desenvolvessem, que os filipenses progredissem na caminhada de fé, assim como nós também precisamos nos desenvolver, assim como nós também precisamos progredir, irmãos. Se tem uma coisa que me preocupa é quando eu vejo um cristão satisfeito com a sua vida cristã. Isso é preocupante. Isso é diabólico. Isso é uma demonstração de que está espiritualmente dormindo. Eu e você nunca podemos estar satisfeitos com a nossa vida cristã. Por mais santo que a gente seja, nós não estamos plenos, nós não estamos no padrão de Deus. Paulo é um exemplo de uma pessoa que morreu para si, que vivia exclusivamente para Cristo. E se tem uma coisa que Paulo deixa claro, é que ele nunca esteve satisfeito com a vida cristã que ele levava, por mais verdadeira, por mais leal, por mais íntima que fosse. Ele sempre demonstrava que era necessário algo mais. Nós só nos satisfaremos em Cristo quando nós morrermos, quando nós tivermos um corpo glorificado, aí sim, nós estaremos plenos. Aí não há mais o que melhorar. Por quê? Porque nós seremos como Ele é. Mas enquanto isso não acontecer, nunca se satisfaça com a sua vida cristã. Por mais redonda, por mais alinhada, por mais perfeita que ela demonstre, ou que ela meio que aparente ser, nunca se satisfaça. Olha o que Paulo diz na própria carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse homem está contente com a vida que ele tinha? Não. Ele sempre olhava para frente. Ele sempre percebia que podia melhorar. Ele sempre percebia que era necessário algo mais. E você também sente essa necessidade? Quando a gente olha para isso daqui, é preocupante. A igreja do século 21, ela se sente perfeita. A igreja do século 21 se acomodou de tal modo que não consegue mais usufruir, que ela não consegue mais ter esta mesma alegria, esta mesma satisfação que Paulo tinha. Lembrem-se, irmãos, esse homem está escrevendo sobre alegria de onde mesmo? De dentro de uma prisão. Dos púlpitos das igrejas, o que mais sai hoje é insatisfação, é incentivando os cristãos a se tornarem insatisfeitos. É preocupante quando a gente se reúne num culto onde o foco é bênção. É preocupante. Isso não é bíblico. Há uma insatisfação no coração da crentaiada hoje. Paulo, quando ele está aqui nessa prisão, ele está totalmente satisfeito. Nada rouba a sua alegria. Por que nada rouba a sua alegria? Porque ele sabia o foco da vida cristã qual era. Era sofrer mesmo. Quer ser parecido com Cristo? Sem sofrimento não tem como sermos parecidos com Jesus. Jesus é conhecido como o homem das dores. Deus, o Pai, teve prazer em moê-lo. E por que nós não queremos passar pelo sofrimento? E por que nos momentos de sofrimento há uma insatisfação no nosso coração?
é porque nos falta isso que Paulo está nos incentivando, irmãos. Então, aqui nós precisamos entender que na mente de Paulo o evangelho é suficientemente poderoso para satisfazê-lo. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é suficientemente poderoso para satisfazer as necessidades daqueles que realmente foram marcados pelo novo nascimento. Se ele não for suficiente para nos satisfazer em qualquer situação, é um sinal de que a gente realmente precisa muito de Deus. Nós nunca estivemos em Deus, nós estávamos dentro da igreja, mas não em Deus. Então, que o Senhor Jesus nos fortaleça, que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento, para que o evangelho dele, nos habilite a encarar a vida como de fato a vida é. A vida é essa luta diária. Hoje você está rindo, daqui a pouco você está chorando. Algum tempo atrás aqui, no mesmo dia, eu saí de uma celebração fúnebre e fui à noite para dar uma palavra num culto de uma pessoa que estava fazendo 90 anos. Então aqui tinha um grupo chorando, no outro tinha um grupo rindo. Olha a vida como é. A vida é isso. E como nós vamos transitar na vida desprovido do evangelho, desprovido desse Deus e do conhecimento verdadeiro de Deus? Por isso que muita gente se frustra, por isso que muita gente, no momento de dificuldade, de insatisfação, de desespero, por não estarem firmadas no Senhor Jesus, elas abandonam a fé. Na verdade, nunca estiveram, não é? E se estiveram, estavam dentro da igreja, não em Jesus. Não conheciam Jesus, não conheciam as Sagradas Escrituras. Então, a primeira palavra que eu quero hoje analisar com vocês, tenho 20 minutos para isso. Em primeiro lugar, nós vamos analisar nessa oração de Paulo a palavra amor, que é mal compreendida. Quando a gente pega essa palavra sozinha, vocês vão perceber que Paulo faz uma ligação com essa palavra amor. Por que Paulo faz essa ligação? Porque Paulo desejava que os filipenses aumentassem mais e mais o amor deles. Mas Paulo faz isso com ressalvas. Paulo faz isso com equilíbrio. Paulo faz isso com raciocínio. Paulo faz isso com bom senso. Porque Paulo sabia que se essa palavra, amor, ela estivesse separada, ela estivesse resumida só em sentimento, o rebanho estaria propenso ao erro. Nós não entendemos a palavra que Paulo está usando corretamente se nós desvincularmos a palavra da frase. Amor, eu fiz questão de sinalizar no texto. Que é que Paulo está dizendo? Que amor que deveria crescer, aumentar mais e mais no coração daqueles irmãos. Amor ao quê, irmãos? Amor mais e mais em conhecimento. O amor está ligado ao conhecimento. O amor não está falando de um sentimento. Vocês percebem que a falta desse amor no nosso coração, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, leva a igreja às barrancas que está hoje? A falta de conhecermos o significado desse amor leva a igreja a passar sobre os princípios estabelecidos por Deus. Em nome do amor, abre-se a porta para o mundanismo. Em nome do amor, abre-se a porta até para o casamento gay dentro das igrejas. Em nome do amor, abre-se a porta para todo tipo de pecado, porque o que manda é amor. Vamos amar, irmãos. Vamos amar, vamos amar. Amar o quê, filho? Amar o que Deus abomina? Amar o que Deus não ama?
Amar o que Deus repudia. Deus não ama pecado. Deus ama o pecador, mas não ama pecado. Então nós devemos ter essa consciência. Paulo está dizendo que era para aqueles irmãos crescerem em amor, mas em amor no quê? No conhecimento das Sagradas Escrituras, no conhecimento de Deus. Você ama Deus? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Não é esse o primeiro mandamento? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Antes de amar ao próximo, primeiro é amar a Deus. E quem ama a Deus vai ter o amor sadio, o amor que é fundamentado a partir dos princípios estabelecidos. Ele não vai passar sobre os princípios, ele não vai anular as verdades de Deus por causa do amor. E alguns ainda insistem em dizer que a igreja, ela está cheia de raciocínio, ela está cheia de Bíblia, ela está cheia de tudo. O que a igreja precisa do século 21 é aprender a amar. Querem colocar isso no nosso coração. Amar o quê, irmãos? A igreja realmente precisa aprender a amar. Amar as Escrituras. Amar a palavra de Deus. Quanto tempo você gastou essa semana com a palavra de Deus? É o tamanho do amor que nós temos com Deus. Eu amo Jesus. Ah, Jesus, como eu te amo! Mas a Bíblia está lá fechada. Ama o quê? Que Jesus que você está amando? É claro estas coisas aqui. Por isso que, quando a gente separa a palavra amor do resto da frase, há uma contradição imensa. Porque Paulo, quando diz, na segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, a parte B, tem amor nessa frase? Esse amor sentimental? Espera só um pouquinho. Tem esse amor sentimental? Pode ler o texto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pensa bem, lá dentro da sua comunidade, tem uma pessoa que é forte, não quer trabalhar, e ele acha que você, em nome de Cristo, em nome do amor de Deus, você deve dar esmolas. Olha, podem me chamar de carrasco. Tem um moço na cidade meio forte, moreno, bicho é um marruco de um cara. Às vezes eu vejo na porta do mercado pedindo. Eu não coloco moeda e nem um pingo de peso na consciência, nem um pingo. Nem um pingo. Aí saem os crentes, em nome do amor, incentivando o que a Bíblia condena. O que a Bíblia não ensina. Por isso que nós não podemos interpretar os textos separadamente. Olha, o que a Bíblia vai dizer acerca dessa questão do trabalho. Trabalho, irmãos, é a consequência do pecado. Quando o homem peca, Deus o expulsa do jardim e diz, é do suor do seu rosto, que agora você vai se alimentar. Não quer trabalhar? Quer viver nas costas dos irmãos? Então, olha o que as Escrituras vai dizer em Provérbios 6, verso 6, a parte A, e verso 9. É o ensino geral das Escrituras. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Não é engraçado? Então, meu irmão, boa obra não vai te levar para o céu. Entenda isso.
Boa obra não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a submissão às Sagradas Escrituras, porque Jesus Cristo plantou em você a semente da regeneração. É por isso. Nós vamos para o céu por isso. Então nós não devemos ajudar as pessoas? Devemos. A Bíblia diz que é para ajudar os órfãos, as viúvas, e não as viúvas novas, viu? Porque tem viúvona nova que está boa para trabalhar, está forte, daqui a pouco casa. Então, a Bíblia é muito clara nisso. É para ajudar os fracos. É para ajudar os que realmente estão discriminados nas Sagradas Escrituras. Aí, em nome do amor, aí vem aqueles mingauzinhos, né? Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não ama muito, ama tanto que vai ensinar a Bíblia para você, ama tanto que o nosso papel é ensinar as Escrituras, porque nós amamos ao Senhor Deus. Então, na verdade aqui, o que é que Paulo está temendo? Paulo está temendo o conhecimento não fundamentado no amor. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus. Se ele não estiver fundamentado no amor, é perigoso. Do mesmo modo que o amor, fora do fundamento do conhecimento de Deus, é perigoso. Então, Paulo está trabalhando com uma dualidade aqui. Nós devemos amar. Amar como? Amar através do conhecimento das Escrituras, amar os demais através do amor de Deus. E o amor de Deus, nosso demonstrado para com Deus, é o nosso conhecimento do próprio Deus, através das Sagradas Escrituras. Então aqui, na verdade, há duas tentações expressas nessa parte do amor ao conhecimento. Há duas tentações. A primeira tentação, que está expressa aqui, é que nós podemos tentar viver baseado em experiências. Muitos, talvez que estão aqui, que nos assistem lá pela internet, não gostam de cultos de doutrinas, né, que ensinam doutrinas, como este aqui. Este é um culto que nós estamos ensinando doutrina. A exposição das Sagradas Escrituras é uma exposição doutrinária. Então, muitos não gostam de tipo de culto assim. Alguns vão dizer que nada eles entendem, vão dizer, a igreja já sabe disso. Sabe não, viu? Quem diz que sabe disso é porque ele mesmo não sabe. Porque se soubesse, ele já estaria ensinando. E se você perguntar sobre as doutrinas básicas e elementares da fé cristã para muitos cristãos, membros de igreja de anos, não são capazes de responder. Não são capazes de sinalizar. O que esse tipo de gente gosta? Tipo de gente que gosta do culto da experiência. Eles gostam de culto que tem aqui meia dúzia de testemunhos, de gente que era pobre, agora virou rico, de gente que estava doente, agora foi curado. Até parece que crente não fica doente, né? O que tem de crente doente dentro de hospital aí, ó, que tem de crente quebrado, crente fiel ao Senhor, quebrou, faliu, o mercado não estava favorável, o cara não fez uma leitura boa do mercado, ele quebrou. Deus o ama? Deus o ama. Ele é crente? Ele é crente. Então nós precisamos aprender a fazer uma leitura. O que vale nesses cultos é como se fosse uma luta de vale tudo. O que vale é as pessoas gostarem. Vão mexer com a massa. Então canta-se muito, chora-se muito, pula-se muito, revela-se muito, cura-se muito, cura falsa. Tudo que é miraculoso é muito, é pura enganação. Bíblia, quase nada. Então, chegou a hora de nós crescermos, irmãos. Paulo está querendo que aquela igreja de Filipos, ela amadurecesse no Senhor. E não existe outra forma de amadurecer em Deus, se nós não amarmos o conhecimento de Deus. E não tem outra forma de conhecermos a Deus, se não for através da leitura das Sagradas Escrituras. Alguém aqui conhece Deus sem ler a Bíblia?
É difícil. Muito difícil. Precisamos aprender a ler a Bíblia, a ler bons livros. Livros que trazem luz para o nosso entendimento, porque existem muitos textos difíceis. E pessoas que já estudaram muito, trazem ali um caminho que facilita a nossa compreensão. Então, a igreja de hoje, ela está parecendo a igreja de Corinto. Uma igreja de meninos. Uma igreja de oba-oba. Uma igreja que até tem coisas acontecendo no meio deles. Milagres, curas, tem sim, lá acontecia também. E sabe qual é o maior problema da igreja de Corinto? Nunca foram os dons espirituais. O problema da igreja de Corinto não foi o pecado do capítulo 5, onde tinha um incesto, uma madrasta deitando-se com o enteado. O problema da igreja de Corinto não foi a intriga entre os irmãos, que estava um levando o outro para a justiça. Não foi. O problema da igreja de Corinto é esse aqui, é o do capítulo 3, quando Paulo escreve a eles no verso 2, dizendo estas coisas aqui, ó. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Como é que a gente mata a carne, irmãos? Todos os problemas que acontecem depois do capítulo 3 é porque aqueles irmãos daquela igreja que tinha todos os dons espirituais não estava madura no Senhor. Ela não estava conseguindo desenvolver a vida cristã. Com sobriedade, com sanidade, com raciocínio, com devoção. E não é esse o retrato da igreja moderna? Da igreja presente? Uma igreja desprovida de Bíblia? Uma igreja desprovida de comprometimento com o conhecimento de Deus? Não é este? Responda para você mesmo. Quantos anos você tem de caminhada cristã? Para você mesmo, responda. Quanto de doutrina bíblica você sabe? Quanto de Deus, das Sagradas Escrituras, você sabe? Pelo tempo de caminhada, já não era para cada um de nós estarmos ensinando para outras pessoas? Me responda, era ou não era? E por que isso não está acontecendo? Por quê? Porque demonstra a nossa imaturidade. Porque demonstra a nossa incapacidade de amar o conhecimento das Sagradas Escrituras. Pensou se cada um de nós aqui nos responsabilizássemos este ano, dizendo eu vou me responsabilizar em pegar uma pessoa que não conhece sobre Jesus e vou ler a Bíblia com ela, vou ensiná-la. Em um ano, não ia dar para a gente continuar aqui mais. Nós íamos ter que fazer 2 cultos. Mas a igreja está morta. Nós estamos mortos. Não há desejo no coração. É cômodo nós sentarmos e ficarmos recebendo alimento. É cômodo e fácil. Até de sentado a gente critica quem prega, que é fácil. Cada um de nós era para estarmos pregando. Cada um de nós já era para estarmos anunciando a mensagem. E por que não estamos fazendo? Porque nós estamos amando mais as coisas do mundo. Nós estamos amando mais o tempo que sobra. A gente vai para frente da televisão. A gente não vai debruçar sobre a Bíblia. A gente não faz um plano de leitura. Neste ano eu quero ler estes livros aqui que vão me auxiliar no conhecimento de Deus.
O tempo que nos resta, nós estamos ficando como uma geração abestada, uma geração mais besta do que a besta do Apocalipse. A nossa vida é grudado no WhatsApp e no Facebook. Talvez você ache que eu estou bravo. Não estou bravo. Eu estou triste, preocupado, dizendo que a nossa responsabilidade, irmãos, é crescer em Deus, é crescer no Senhor, é sermos como Jesus, é sermos como Paulo. Nós vamos ficar dormindo até quando? Irresponsáveis, descompromissados com a verdade. Até quando ficaremos nós assim? Desprovidos de doutrina, desprovidos de conhecimento de Deus. Qualquer vento nos leva como folha seca. Não há ardor no nosso coração, não há vida de Deus em nós. Estamos como os fariseus, religiosos, domingo após domingo, sentadinho, ouvindo mensagens, mensagens e mensagens. E o que temos feito com aquilo que temos ouvido? Guardado? As pessoas à nossa volta, elas precisam conhecer sobre Jesus. Deus te trouxe aqui para que eu e você compartilhássemos daquilo que estamos recebendo. Não só compartilhássemos, mas nos responsabilizássemos pelas vidas que estão à nossa volta. Por que você acha que as Sagradas Escrituras, os profetas diziam que se nós vermos o nosso irmão no pecado e não advertir, o sangue dele será cobrado de nós? Aquilo não foi só para o Antigo Testamento, não. Essa responsabilidade precisa cair sobre nós. É esse amor, é esse temor, é esse fervor que vai nos levar, que vai nos motivar, que vai nos impulsionar. Qualquer coisinha é motivo. Eu estou desanimado, não vou na igreja não, estou desanimado. Vai crescer. Por que não fica desanimado quando está na hora do almoço? Hoje eu estou desanimado, não vou comer não. Porque é um bolo de carne. É um bolo de carne. Desanima do culto, desanima da oração, desanima da leitura bíblica, mas do prato de arroz com feijão e aquele bifão, você não desanima. Carnal. É carnal. Hoje eu não vou trabalhar não. Liga para o patrão, fala, hoje eu não vou trabalhar não, sabe? Eu estou desanimado. Liga para ele. Fala assim para você ver. O que vai acontecer com você? Demitido, justa causa. Aí não tem mais o salário no final do mês, aí não tem mais como alimentar a carne de novo. Nós estamos vivendo para o estômago, irmãos. Nós somos a geração do estômago. Para as coisas de Deus a gente se desanima facilmente. Basta um tropeção. Não vou no culto não, estou com a unha encravada. Faz um churrasco lá longe e convida, para ver se não vai mancando, mas vai. Por que vai? Porque é carne. Carnal. Chegou a hora de crescermos e matarmos essa carne. Chega de mimimi. Já vai se acostumando, porque daqui mais um tempo nós teremos uma outra conferência. Está tudo encaminhando. Não só virá dessa próxima o reverendo Augusto Nicodemos, como também o Paulo Júnior, aquele magrinho, para bater mais aqui também. Se Deus permitir assim, vai acontecer. Já vai se acostumando. E quem sabe até lá a gente já não mudou o nosso jeito de viver, e nós já não vamos estar tão fervorosos no Senhor. Já foi. Vou só acabar esse último ponto aqui, para nós encerrarmos. Qual que é a outra tentação
viver baseado em teoria. Então tem um grupo que gosta de viver baseado nas experiências, é só testemunho. Temos testemunho que chega até da ânsia de vômito, que você não sabe como que a pessoa acredita em tamanha bobagem. É tanta bobagem que contraria os princípios das Sagradas Escrituras, e a gente olha e dá vontade de pegar a cabeça da pessoa e bater na pedra da pia assim, ó. Isso é bíblico, sabia, não? Tem lá no Salmo 137, se não me engano. O salmista diz assim, que dava vontade de pegar a cabeça dos babilônicos, dos filhos deles, e bater contra as pedras. Isso não é só sentimento meu não, eu só estou usando Bíblia aqui para vocês. É bíblico, tem hora que dá vontade de pegar e fazer isso. Mas, meu Deus, uma cabeça desse tamanho, escutando uma lorota dessa, acreditando nisso, vai gastar esse tempo lendo a Bíblia, aprendendo de Deus. Não fica nessa bobagem, não. Cresce, irmão. Cresce, irmã. E qual é o perigo da teoria? O perigo da teoria é que a teoria nos leva sempre para o aspecto só teológico e filosófico. E esses dois terrenos, eles são bem áridos. Muita gente morre neles. Então, o Paulo está preocupado. Igreja de Filipos, irmãos, o conhecimento de vocês não deve ser só um conhecimento teológico, filosófico, mas um conhecimento que ama, um conhecimento que ama a Deus, um conhecimento que produz devoção. Por isso que ele atrela amor a conhecimento. É como se nós quiséssemos separar a vida de oração da vida de leitura bíblica. Não há como. Uma vez perguntaram, acho que foi para o Dr. Shed, falecido, qual é mais importante, a oração ou a leitura bíblica? Ele disse, qual é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? O pássaro precisa das duas, senão ele não voa. O crente, nascido de novo, precisa das duas, da oração e da devoção e da leitura bíblica. Não tem como orar e não ler a Bíblia. Nós precisamos das duas coisas. É isso que equilibra, é isso que traz maturidade, é isso que vai permitir acontecer em nós o que aconteceu no coração dos salmistas. Os salmistas, eles tinham muito disso, principalmente Davi. Se tinha uma coisa que Davi tinha, era isso. Era o desejo de conhecer a Deus, e ele conhecia Deus intimamente, e ao mesmo tempo, ele tinha um coração devoto. Por isso que no coração de Davi sempre houve estas falas aqui, ó. Salmo de número 122, verso 1, e o Salmo 51, verso 12. Ficou desconfigurado por causa do formato da tela. Me desculpa, viu, Natália? Vai lá, você consegue aí? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A geração de hoje parece a geração daquele último profeta da Bíblia lá, o Malaquias. Tem uma parte do texto de Malaquias que ele diz assim, que chegava a hora do povo ir para o culto, aí o povo dizia assim, lá está escrito, que canseira, estavam cansados. E eles iam para o culto cansados, chegavam no culto, eles iam para um momento de oferta, de sacrifícios deles lá, eles levavam a cega, a manca. É a igreja de hoje. É a igreja de hoje. Nós temos uma intenção de construir um colégio aqui na cidade. Já pensou se nós separássemos o dinheiro que a gente usa, aquela nota que a gente usa para ir na loja, ou como vai ter um shopping, né? A nota do shopping. Essa nota eu vou dar de oferta. Se a gente separasse essa nota, em vez da moeda, nós fazemos ao contrário. Dizem que tinha um menininho e a mãe dele tinha dado 2 moedas, estava ensinando ele desde pequenininho. Tinha dado 2 moedas para ele.
Disse, olha meu filho, uma é para você comprar o sorvete e a outra é para você dar para Deus. E aí o menininho saiu correndo na hora do culto para ir comprar o sorvete dele, foi lá, pagou o sorvete. Na hora que ele estava correndo, aí uma das moedas caiu dentro do bueiro. Aí a outra ele foi e comprou o sorvete. Aí voltou chorando para a mamãe e disse, mamãe, a moeda caiu e chupando aí o sorvete. A mãe, mas meu filho, por que você não deu? Não, mamãe, a moeda que caiu é a moeda de Deus. E às vezes a gente faz assim. O que é de Deus, a gente rouba. O que é de Deus, a gente deixa para depois. Estou dizendo isso não só na questão de oferta e dízimo, estou dizendo em todos os aspectos. O que é de Deus deve ser prioridade. A prioridade do nosso coração tem que ser Deus. A primeira hora do nosso dia tem que ser Deus. Mas a primeira hora do dia a gente perde. Perde em quê? Você sabe. Aquilo que fica a noite inteira carregando aí a bateria, e aí no dia seguinte a primeira coisa que você faz é pegar o miserável. Tomara que queime todos hoje aqui à noite, para amanhã não ter esse bicho na mão. Está roubando. Está roubando a prioridade. Está roubando de Deus o que é de Deus. Então, irmãos, que o Senhor coloque no nosso coração essa alegria de irmos a Deus, de irmos ao culto, de nos reunirmos em comunhão para estudarmos a palavra do Senhor. Que esse amor volte em nosso coração. Porque se nós começarmos realmente conhecendo, amando conhecer a Deus, a nossa vida cristã ela vai mudar em todos os aspectos. Nós seremos funcionais, nós seremos dinâmicos, nós seremos misericordiosos, nós seremos responsáveis. Acontecerá dentro do nosso coração, sabe o que, irmãos? Uma alegria de sabermos quem nós éramos, para onde nós estávamos indo, o que é que Deus fez. O plano redentor de Deus, o que esse plano envolveu. Se nós começarmos a buscar a Deus, irmãos, vai acontecer em nosso coração um temor, um tremor. Pela redenção, pela santificação. Nós vamos observar o furor da ira de Deus, que foi desviada de nós por causa de Jesus Cristo. Nós vamos amar o Senhor de tal modo que Ele ocupará realmente o primeiro espaço da nossa vida. Mas para isso, devemos voltar ao Senhor. Eu vou encerrar lendo esse texto de Oséias. Às vezes a gente lê só o verso 6 do capítulo 4, mas eu quero ler o verso 1. Diz assim: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia, porque o Senhor tem uma acusação com os moradores da terra. Sumiu a verdade, sumiu o amor, sumiu o conhecimento de Deus. Olha lá, amor atrelado novamente ao conhecimento de Deus. Verso 4: todavia, ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Essa pastorzada de hoje, irmão, tem muito que vai queimar no fogo da ira de Deus. Eles estão amaciando o ego de muita gente. É positivismo, é falsa doutrina, é colocando o homem para cima, autoajuda. Agora, este texto também se aplica a nós.
Porque Pedro nos diz que nós somos também sacerdotes, geração santa, povo exclusivo de Deus. Então, eu e você exercemos também o sacerdócio de todos os santos. Por isso que a verdade não pode sumir da nossa boca. Por isso que o amor ao conhecimento de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Porque como sacerdotes, todos nós, como sacerdotes, haveremos de prestar contas ao Senhor. E aí vem o verso de número 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. O povo é destruído porque falta o amor? A igreja vai acabar, irmão, porque a igreja não está amando. Quem te disse isso? O que destrói uma igreja, o que destrói um cristão é a falta de conhecimento. A Bíblia que está dizendo isso. Então, por isso Paulo faz essa oração dizendo: eu desejo muito que vocês cresçam, que vocês amem mais e mais. Percebam? Ele usa até uma hipérbole, mais e mais. É um crescimento exagerado. Eu quero que o amor de vocês cresçam, mas cresçam. Em quê? Nas boas obras? Não. No conhecimento de Deus. Porque se vocês conhecerem a Deus, as demais coisas serão um desfecho. Esta é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite.